Voltando então aqui para a parte 2 do sermão escatológico do Senhor Jesus. Então vamos caminhar um pouquinho agora, pessoal. Vamos voltar às perguntas, porque agora Jesus vai trazer para nós todas as respostas a essas perguntas. Então nós temos Pedro, Tiago, João e André, segundo Marcos, fazendo essas perguntas. Marcos 13, 4. Primeira pergunta, quando sucederão estas coisas? E segunda, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Essas perguntas, elas surgiram a partir do momento que eles apontaram o templo para Jesus, mostrando aquela beleza, a suntuosidade do templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes, como nós já falamos. E Jesus falou então, olha, eu lamento dizer, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí então isso os levou a fazerem essas perguntas. Então, quando sucederão essas coisas? Então, na mente dos discípulos quando é então que esse templo que nós estamos vendo aqui à nossa frente, eles estavam sentados no Monte das Oliveiras, olhando para o templo. E Jesus fala, olha, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. E eles perguntam, então, quando isso vai acontecer? Quando o templo será derrubado? Foi isso que eles perguntaram. E 2, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, na mente dos discípulos, principalmente desses 4 aí, Pedro, Tiago, João e André, estava o seguinte, olha, seu templo vai ser derrubado, quando isso vai acontecer? E outra coisa, tem algum sinal que o Senhor Jesus, pode nos dar para nós ficarmos atentos? Tem algum sinal de quando isso vai acontecer? Então, isso é o que estava no coração dos discípulos. Lá em Mateus 24:3, nós temos as seguintes perguntas. Quando sucederão essas coisas? Da mesma forma, eles estavam perguntando, quando é que o templo vai ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda? Aqui, então, Mateus já estende um pouquinho mais, né? E por quê? Porque quando eles fazem essa pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? É porque Jesus já tinha dito a eles que ele voltaria uma segunda vez. Então, aqui nós já temos uma extensão um pouco maior das perguntas. E no 3, e da consumação do século. Porque, vejam, eles sabiam que Jesus voltaria uma segunda vez e que haveria o quê? Uma consumação dos séculos, ou seja, que este mundo, do jeito que é hoje, seria destruído. Tá? Então, aí nós já temos 3 perguntas. Primeiro, quando o templo de Jerusalém seria destruído, né? Qual é o sinal, em Mateus, né? Qual é o sinal, Senhor Jesus, né, que haverá da tua vinda? O Senhor pode nos dar uma dica aí do sinal da tua vinda? E 3, quando ocorrerá, então, a destruição desta era, deste mundo, consumação dos séculos? Lucas 21:7. Então, eles perguntam quando sucederá isto, referindo-se à destruição do templo. E 2, e que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então, quando nós analisamos os 3 evangelhos, nós vamos ver que Mateus é o mais completo em termos de perguntas, né? Daquilo que os discípulos quiseram dizer. Então, cada escritor, Marcos, Mateus e Lucas, eles escreveram a Bíblia conforme o entendimento deles, porque apesar deles serem movidos pelo Espírito Santo, como nós vimos lá na nossa primeira disciplina, não é, sobre bibliologia, a inspiração é divina e Deus então move o coração do homem, dos autores, foram mais de 40 autores bíblicos, né,
que foram movidos por Deus. A inspiração é divina, Deus move o coração do autor para escrever. E cada um escreve conforme aquilo que eles têm de conhecimento. É interessante que Deus, na sua inspiração, ele não coloca o seu escolhido para escrever em transe. Isso não é uma psicografia. Significa que Deus usa a sabedoria do homem para escrever aquilo que ele tem para escrever. Então, na Bíblia, nós percebemos essa beleza de Deus respeitando a cultura, o conhecimento de cada um para escrever a sua palavra. Então, Mateus, ele já traz uma interpretação mais profunda, e ele fala quando sucederão estas coisas, tá? Mateus, encontramos 3 perguntas, né? Que sinal haverá da tua vinda, olha só, e da consumação do século. Na verdade, era isso que os discípulos queriam saber, ok? E Marcos faz um relatório e Lucas faz um relatório. E nós vamos ver agora, por exemplo, que cada um traz uma interpretação, isso que é muito lindo nos evangelhos, né? Por isso que esses 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos. O que significa isso? Que você coloca um ao lado do outro e você compara. Quando você compara, você vai ver que eles se complementam, tá? Então, não dá para você ler o evangelho apenas o evangelho de Marcos. Você precisa ler o evangelho de Marcos, ver os paralelos no evangelho de Mateus, ver os paralelos no evangelho de Lucas. Então, são evangelhos que trazem complementação, e isso nos ajuda na interpretação real da palavra de Deus. Muito bem, caminhando então agora aqui, tá? Então vamos agora estudar os evangelhos sinóticos, fazer a comparação, colocar um ao lado do outro para ver então o que Jesus queria dizer. Muito bem, agora a partir do versículo 14, tá? À esquerda da sua tela você tem aí Marcos, tá? Então, o Evangelho de Marcos, de 14 a 23, tá? Vamos ver, então, na sua Bíblia, provavelmente tenha esse título, antes do versículo 14, a grande tribulação, ou algum outro título aí, tá? Esse título, a grande tribulação aí, é uma inserção dos editores, tá? Então, não precisaria estar aí esse título, ou esse subtítulo, a grande tribulação. Por que as editoras fazem isso? Para facilitar a leitura. Então, quem vê isso aí, a grande tribulação, né, vou abrir aqui na minha Bíblia, né, vai entender o seguinte, que a partir do versículo 14, Jesus vai falar sobre a grande tribulação. Não é um pensamento lógico, tá? Do versículo 14 até o versículo 23, né? Jesus estaria falando, então, da grande tribulação. Então, esses subtítulos, eles ajudam, porém, se nós não tomarmos cuidado, eles podem também nos prejudicar na interpretação, como vocês vão ver agora, tá? No texto da direita é o paralelo que nós encontramos em Lucas, tá? Então, à esquerda da tela vocês encontram Marcos, tá lá Marcos em azul claro, e à direita você tem Lucas, tá? Lucas, veja só, os editores já fazem uma melhor separação. Eles colocam Jerusalém sitiada e depois do versículo 25, a vinda do Filho do Homem. Então vejam que no Evangelho de Lucas, por isso são evangelhos sinópticos, porque cada um escreveu conforme o relato que eles tinham em mente, tá? Eles foram escrevendo. Isso não significa que Deus inspirou Marcos de uma forma e inspirou Lucas de outra forma, e inspirou Mateus de outra forma. Não é isso.
é que Deus usa a particularidade de cada um. Deus move o coração de cada escritor, conforme até mesmo a cultura. Lucas, por exemplo, era médico. Ele era perito naquilo que ele escrevia, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vamos dar uma olhadinha no texto de Marcos, primeiramente. Começando no versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver ao campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Versículo 17. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno. Eu fiz questão de marcar esses versículos de 14 a 18 em verde, como vocês estão vendo aí, e eu quadriculei abominável da desolação em vermelho aí, tá? Agora eu vou ler de 19 a 23. Vejam só. No texto original grego, nós não temos divisão em capítulos, versículos, nós não temos essas divisões, tá? Ok? Então, essas divisões, novamente repito, a ideia é facilitar a leitura, tá? Versículo 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos seus eleitos, que ele escolheu, abreviou tais dias. Versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso. Agora ele termina, tudo vos tenho predito. Então, agora, qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho aqui? Qual é o seu trabalho como intérprete da Bíblia? É retirar do texto aquilo que Jesus quis dizer, ok? Então, nós queremos saber, até aqui, será que Jesus responde a todas as perguntas? E se responde, como ele respondeu essas perguntas, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ler o mesmo texto, ou melhor, essas passagens na interpretação de Lucas, tá? Então, veja só. Lucas, nós vamos encontrar isso no capítulo 21, versículo de 20 a 28. Então, vamos lá. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Muito bem, você vai observar que Lucas, ele omite o texto da grande tribulação. Já é algo interessante aqui que nós vamos discutir. Do versículo 25 ao 28, veja o que Lucas vai dizer. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações.
angústia entre as nações. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao se começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Muito bem. Fizemos esse comparativo, agora vamos começar a interpretar os textos, ok? Então, o que nós temos que descobrir no texto? As respostas que Jesus está dando às perguntas dos discípulos. Muito bem. Se você verificar do versículo 14, agora vamos para Marcos novamente. Do versículo 14 ao versículo 18, ele vai responder a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? A pergunta foi a respeito do templo, quando isso aconteceria e quais seriam os sinais. E ele vai responder, então, aqui em Marcos, de 14 a 18. Veja só, no versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Observem que Marcos, ele não interpreta o que Jesus está dizendo. Ou seja, ele escreve exatamente aquilo que Jesus falou. Jesus falou o seguinte: existe um abominável da desolação que virá. Tá? Então, é a primeira dica que Jesus disse, e ele ainda colocou entre parênteses: quem lê, entenda. Ou seja, isso é um problema que vocês devem resolver. Se nós formos aqui ao lado para Lucas, por isso que os evangelhos sinópticos são importantes, não é? Nós não podemos fazer um estudo apenas num evangelho. Nós temos que pegar os evangelhos e montar o quebra-cabeças. Lucas já interpreta o que Jesus quis dizer. Ou seja, Lucas leu e entendeu. Olha que interessante isso, tá? Então, é algo muito lindo que nós encontramos na palavra, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aquilo que Marcos não interpretou, Lucas interpretou. Por quê? Abominável da desolação, segundo Lucas, quem é? Olha só, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, Lucas está revelando aqui que o abominável da desolação seria um exército que estaria cercando Jerusalém. E a orientação é: quando vocês virem esse exército, fiquem atentos, fujam, não esperem. Essa foi a orientação, tá? Imaginem vocês, eu estou aqui em Valinhos, eu moro aqui em Valinhos, próximo a Campinas. Aqui à minha esquerda, a 1 quilômetro, eu já estou em Campinas, tá? Então, imagine que a cidade de Valinhos ela fosse sitiada de exército. Então, eu iria aqui na rodovia e estaria verificando o seguinte: poxa, tem um exército cercando, tá? Está começando um exército cercar. Aí eu vou para o outro lado da cidade, eu vejo que lá no outro canto também tem um exército cercando, ok? Então, alguém que lesse, que entendesse o que Jesus estava dizendo, quando eles vissem o exército cercando, a orientação é: fujam para os montes. Então, vamos supor, Jesus escreveu isso para Valinhos. Na ocasião, ele escreveu para o povo judeu que morava na cidade de Jerusalém. Então, eu li isso. O que eu deveria fazer? Imediatamente crer naquilo que Jesus falou e eu dar um jeito com a minha família e fugir enquanto que os exércitos estavam se organizando.
Então ainda dava tempo para eu fugir, porque depois que Valinhos for for sitiada completamente por exércitos, né? Aí eu não vou mais conseguir fugir. Então, o que que eu devo fazer? Quando, tá? Olha só, versículo 20 de Lucas. Quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a vossa devastação. Olha a grande dica que Jesus está dando e que Lucas interpreta. Então, o abominável da desolação de Marcos e de Mateus, Mateus chega ao ponto de dizer o seguinte, que esse abominável da desolação, ele foi profetizado por Daniel há 500 anos atrás. E aqui Lucas então vai interpretar, olha, virá um exército, com certeza, eles deveriam imaginar, nós estamos debaixo do Império Romano, muito bem, o exército será formado pelo Império Romano. Tá? Então, imagine alguém lendo o Evangelho lá fresquinho, o Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho escrito por Lucas, né? Imagine que todos nós que aqui estamos, né? Estamos agora com 20 alunos, todos nós estivéssemos lendo o Evangelho, né? E todos nós fôssemos da cidade de Jerusalém, o que que nós deveríamos entender? Haverá um tempo em que o exército romano vai estar sitiando a nossa cidade. Quando nós começarmos a ver esse movimento, sabe o que cada um de nós vamos fazer com as nossas famílias? Vamos fugir para os montes, tá? Então, aqui, lendo ainda o Evangelho de Lucas, no 21, então os que estiverem na Judéia, o porquê? Porque era Jerusalém, a circunvizinhança de Jerusalém formava a Judéia, tá? Então vamos imaginar, eu estou aqui na cidade de Valinhos e eu tenho as cidades adjacentes, que seriam o que? A Judéia, né? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ou seja, saiam o mais longe possível desse cerco, desse exército. Fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, então aqueles que estavam ali, que eram moradores da cidade de Jerusalém, retirem-se. É isso, veja, Jesus está dizendo claramente para eles a respeito da invasão romana que viria. Jesus está falando isso para eles no ano 30, ok? Jesus, na presença dos seus discípulos, está relatando, fazendo esse relato no ano 30, e Marcos, Lucas e Mateus estão dando o relatório disso, tá? Fujam, e os que estiverem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, estou lendo Lucas, tá? E os que estiverem nos campos, não entrem nela, ou seja, se você está aí próximo da cidade de Jerusalém, e está voltando para sua casa, aí você volta e viu alguns cavaleiros romanos. Façam o seguinte, dá um jeito, volte, esqueça a sua casa, não entre na cidade. Retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Versículo 22, porque esses dias serão de vingança. Aí ele revela, olha, vai ser algo terrível. Não é o abominável da desolação, pelo que nós já estudamos, o abominável, ele vai atacar aqueles que são adoradores de Deus. Como que o abominável ataca? Primeiro, ele vai exercer uma abominação. A abominação está relacionada com a destruição do templo de adoração a Deus. Naquela ocasião, o templo era o templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Então, vejam só, o abominável, ele não vai atingir somente os povos, ele não iria atingir apenas os moradores de Jerusalém, ele iria atingir, por isso abominável, o templo, ele iria destruir o templo. Então, quando Jesus fala o abominável da desolação, ele está dizendo, o abominável vai destruir o templo.
ele vai atacar o templo. E ainda o abominável vai desolar. Então, o abominável, ele chega com a abominação, que está relacionada ao templo do Senhor. Toda abominação, repito, vai destruir o templo, vai destruir o local da adoração, tudo bem? E a desolação está relacionada com devastação, ou seja, tudo que está ao redor será devastado. Então, por isso que a palavra de Jesus no versículo 22 diz, porque esses dias são de vingança. Esses dias quais? Os dias em que Jerusalém for sitiada e for atacada. Então, primeira questão da interpretação aqui. Esses dias são de vingança para cumprir tudo que está escrito no versículo 22, já aconteceu. Tá? Então, esses dias, quais dias? Da destruição do templo e da cidade de Jerusalém já aconteceu. Portanto, Lucas de 20 a 22 não tem nada a ver conosco, porque essa profecia já se cumpriu. Cumpriu-se quando? No ano 70 depois de Cristo, como nós já estudamos também, quando o exército romano, a partir do ano 66, começou a sitiar Jerusalém, e no ano 70, o general Tito dá ordem para que Jerusalém seja invadida pelos soldados romanos, e eu já disse a vocês, os soldados entraram, os soldados sitiaram, entraram, destruíram o templo, atearam fogo no templo, ao ponto de incendiar o templo e entre as pedras no interior do templo, o ouro, a prata, o bronze incrustaram, e os soldados, então, reviraram todas as pedras para despojar todo aquele metal precioso como ouro, prata e bronze que estavam entre as pedras. E esse remexer das pedras cumpre-se literalmente falando que não ficou pedra sobre pedra. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos, isso vai acontecer, tá? Quando? Quando vocês observarem o abominável. E o abominável, então, foi o exército romano, o Império Romano que invadiu Jerusalém a partir do ano 66, e a invasão propriamente dita cumpriu-se no ano 70. Isso que estou falando, qualquer livro de história vai relatar para você. Hoje à tarde, depois da aula, se você procurar invasão de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, tudo isso que eu estou falando para você, você vai encontrar lá, ok? Então, repito, do versículo 20 ao versículo 22, ou melhor, até o versículo 24, Jesus está falando sobre esse abominável, sobre o exército romano que atacaria Jerusalém e destruiria o templo. Versículo 22, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então, Jesus prediz, ele profetiza, e ele fala, olha, será de vingança. E a história diz, não é? E eu já citei também esse historiador judeu chamado Flávio Joséfo, ele relata no seu livro Guerras contra os Judeus, ele relata o quão cruel foi a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Tá? Calcula-se que de 500 mil a 1 milhão de judeus foram massacrados naquela ocasião pelo exército romano. Porque os judeus, eles sempre resistiram ao Império Romano. Tá? O Império Romano queria invadir todos os territórios. E Jerusalém, então, ela estava protegida pelos muros, e eles invadem e destroem tudo que estava pela frente. E Flávio Joséfo, você pode pesquisar também,
a história de Flávio José, os relatos de Flávio Joséfo, que viveu nesse período, e ele relata tudo o que aconteceu ali. Então, dias de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Versículo 23, Jesus continua falando a eles do quão cruel seria aquela invasão, estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É comum nós vermos pregações sobre os fins dos tempos, associando esse versículo com os dias da grande tribulação. É lógico que na grande tribulação também nós teremos algo, aliás, algo sem medida. Se isso aqui foi cruel no ano 70, imagine como será a grande tribulação. Mas esse versículo, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, é nos dias em que haveria a invasão do Império Romano, no ano 70. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então, Deus cumprindo seus propósitos com os judeus. Tá? 24, cairão a fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. E foi o que aconteceu. Morreram, foram mortos, foram dispersos. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Tá? Tempo dos gentios, aí há duas interpretações. Uma delas é que, enquanto Jerusalém não fosse liberta das outras nações, então, outras nações considerando sendo nações gentias, então seria um tempo em que essas nações estariam pisando sobre Jerusalém, sobre Israel. E alguns interpretam que na Guerra dos 6 Dias, que ocorreu do dia 5 de junho ao dia 10 de junho de 1967, tá? Guerra dos 6 Dias, em que os judeus venceram os árabes de uma forma milagrosa. Vocês podem pesquisar sobre isso, eu já falei alguma coisa também sobre isso em aulas anteriores, mas no ano de 1967, os judeus vencem os árabes numa batalha com apenas 260 mil homens, quando que os árabes tinham mais de 600 mil. E os judeus, então, vencem em apenas 6 dias essa batalha. Por isso, é a Guerra dos 6 Dias. Algo que eles esperavam que duraria muito tempo, e que eles seriam massacrados, em apenas 6 dias eles vencem de uma forma milagrosa os árabes. E então, os judeus expandem, inclusive, o território da Palestina. Então, vejam só, isso seria uma interpretação dos tempos. Outra interpretação é que o tempo dos gentios se refere à pregação do evangelho para os gentios, até que todos os gentios ouçam o evangelho, né? Jerusalém será pisada por eles. Então, se for relacionado com a pregação do evangelho, Jerusalém ainda está debaixo do poderio das demais nações e poderá ser pisada pelas demais nações. Muito bem, mas isso é uma questão de interpretação, nós não podemos afirmar se é uma coisa ou outra. O que nós queremos deixar claro para vocês, que do verso 20 ao verso 24 de Lucas 21, esse relato que está em verde está se relacionando a algo que já ocorreu, tá? Voltando para Marcos de 14 a 18, também é a mesma coisa, refere-se ao quê? A invasão no ano 70 depois de Cristo. Então, isso já aconteceu, isso não vai se repetir. Voltando agora para Marcos, tá? Então, esse vai e vem, nós temos que fazer, para sermos fiéis àquilo que a Bíblia nos revela, tá? Então, vamos lá, a partir do versículo 19 de Marcos, agora, tá? Marcos 13, 19.
Veja o que Jesus vai dizer. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, e como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Eu grifei em azul aí. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Quais dias? Se você fizer uma leitura simples de Marcos 13, de 14 até 23, né, principalmente por causa dessa edição aí, né, quando os editores da Bíblia colocam a grande tribulação, você vai associar, né, que do versículo 14 ao 23, tudo fala da grande tribulação, tá? E se nós não conhecermos história, a nossa tendência, vejam só, meus irmãos, é interpretar de 14 a 23 como sendo algo que está para acontecer, quando que de 14 a 18, repito, já aconteceu. Da mesma forma que Lucas 21, de 20 a 24, já ocorreu, já cumpriu-se. É isso que Jesus disse a respeito da destruição do templo, a respeito da cidade de Jerusalém. Então, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Que a partir do versículo 19 de Marcos, vamos agora para Marcos novamente, Jesus vai começar a falar a respeito dos fins dos tempos. Tá? Lembram, então, que lá em Mateus, principalmente, ele estende a pergunta, dizendo quando será da sua vinda e da consumação dos séculos. É o que Jesus começa a falar no versículo 19, a partir do versículo 19. Porque aqueles dias, então, aqueles dias agora é futuro. Então, Jesus terminou esse relato do que aconteceria no ano 70, e agora ele vai continuar a história. Tá? Porque o mundo não acabou no ano 70, Jesus não voltou depois do ano 70. Jesus está para voltar, a segunda vinda dele não aconteceu. Então, veja só, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Aqueles dias, repito, futuro. Nós estamos em 2020. Então, virá ainda aqueles dias. De grande, tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou, e até agora e nunca mais haverá. Então ele está dizendo, virão dias em que uma grande tribulação. Então, na mente dos discípulos estava o seguinte, se essa destruição de Jerusalém e do templo já será terrível, imagine o que acontecerá nessa grande tribulação que Jesus começa a revelar agora. Aqui, ó. Então, repito, porque aqueles dias da grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, será algo devastador, que Deus criou até agora e nunca mais haverá. Então, Jesus está dizendo o seguinte, depois da grande tribulação, não vai acontecer mais nada além disso. Seria o máximo. Então, consumação dos séculos depois disso. Ok? Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, tá? Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, seja de 7 anos, seja de 3 anos e meio, porque não dá para nós fecharmos o período da grande tribulação em 7 anos, em 3 anos e meio, ou em mais, ou em menos, não dá com a nossa capacidade de interpretação, vamos dizer assim. Nós, todos os intérpretes, todos os exegetas, têm dificuldades com relação a isso. Então, quando nós fechamos algo, nós estamos dizendo, isso é uma revelação de Deus, e eu vou estabelecer isso como sendo verdade. E isso, na escatologia, infelizmente, nós não podemos usar. Nós não podemos ser dogmáticos com relação à escatologia.
Nós somos dogmáticos, por exemplo. O que é ser dogmático? É afirmar com certeza, tá bem? Na escatologia, nós não podemos afirmar com certeza ainda, ok? Se você estudar os grandes teólogos, os grandes exegetas, eles não vão bater o martelo dizendo será assim. Não, não existe isso, tá? Na escatologia. Nós somos dogmáticos, por exemplo, com respeito à doutrina da Trindade. Todos nós sabemos, e todas as igrejas evangélicas, independente de denominação, nós entendemos que a Trindade é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém existe um único Deus. Então, isso é o nosso dogma. Nós temos certeza, nós não abrimos mão dessa verdade. Um outro dogma, a divindade de Cristo. Nós somos dogmáticos com relação à divindade de Cristo. Todos os evangélicos creem nisso. Então, Jesus é Deus, nós não temos dúvida, nós não abrimos mão com relação a isso. Sobre a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário para salvar o homem, nós somos dogmáticos com relação a isso. A salvação é pela graça, mediante aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Todos os evangélicos são dogmáticos nisso, eles têm certeza disso. Então, isso é ser dogmático. Agora, com relação à escatologia, nós temos dificuldades e nós temos que admitir humildemente que nós não temos toda a revelação. Então, aqui no versículo 20, estou em Marcos, no texto de Marcos, que está à sua esquerda da tela. Versículo 20, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Então, Jesus está dizendo, esse período da grande tribulação tem uma quantidade de dias, tem uma quantidade de tempo, tem uma quantidade de anos, porém vai ser abreviado. Isso nós temos certeza, porque Jesus está dizendo isso, tá? Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. E olha só, a questão da eleição divina. Deus elegeu um povo. Nós que pertencemos à igreja do Senhor Jesus, somos os eleitos dele. Nós somos os santos. Nós somos os justificados. E por nossa causa, Jesus está dizendo, ele vai abreviar aqueles dias. Então, versículo 21, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, tá? E aí vocês viram no início da aula a relação de anticristos que nós já temos, né? Ou melhor, falsos cristos. Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Agora, Jesus está falando para os nossos dias, tá? Não tem como, por exemplo, alguém chegar e dizer, olha, eu sou Cristo, acabei de voltar. Eu voltei da casa do meu pai para estar convosco. Jesus está dizendo, não acreditem nisso. Não acrediteis. Versículo 22, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. É o que nós temos visto. Operando sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Olha essa informação que Jesus está nos dando. Esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles não vêm sem nenhum argumento para convencer. Pelo contrário, eles vão realizar, olha só, prodígios, sinais, tá? O povo evangélico, de forma geral, ama sinais e maravilhas. Graças a Deus por isso, porque nós vimos isso lá em Atos, capítulo 2, lá a igreja de Jerusalém, quando ela se inicia, nós vemos sinais, prodígios, maravilhas, mas nós não podemos nos deixar levar por isso. Nós precisamos sentar e analisar as palavras de Jesus. Por isso que ele começa o sermão escatológico dizendo, ninguém vos engane. Então, antes de você dizer que esse profeta é de Deus,
que Cristo está se manifestando em carne novamente nos tempos de hoje, porque ele está realizando isso ou aquilo, tá? Nós precisamos sentar e ver o que Jesus mesmo nos ensinou. Então, vejam, se não fosse por causa dos eleitos, né, o tempo não seria abreviado, mas por causa dos eleitos, esse tempo será abreviado. Versículo 23, está em vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Então, como que Jesus termina essa perícope, esse parágrafo, dizendo, tudo que vocês precisavam de informação, eu estou dizendo a vocês, ok? Agora vamos novamente para Lucas, agora para a coluna da direita aí, para Lucas, ok? Mais um tempinho e a gente termina essa parte. Bom, como eu disse, essa parte aqui da grande tribulação, que Marcos relata a partir do versículo 19, você não tem essa parte no Evangelho de Lucas, tá? Mas Lucas termina o relato da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 e já pula para a segunda vinda. Interessante isso, né? Mateus não, Mateus vai trabalhar a questão da grande tribulação. Vejam só o que Lucas vai dizer aqui, a partir do versículo 25. Haverá sinais no sol. Tá? Aqui, Jesus está relatando o quê? Acontecimentos na natureza que serão observados antes da sua segunda vinda. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, apesar de Lucas não tratar diretamente do termo grande tribulação, tudo indica que esses acontecimentos estão acontecendo nesse período, tá, de grande tribulação. Olha só, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, certamente são tsunamis, terremotos que vão se intensificar. Versículo 26, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, são acontecimentos que estão envolvendo a natureza. Então, provavelmente é o período da grande tribulação, ok? Versículo 27 agora. Preste atenção. Então, esse então está se referindo ao quê? Ele está dizendo o seguinte, depois de tudo isso que acontecer, então, consequentemente, depois disso, o que vai acontecer? Jesus está dizendo. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Esse então está dizendo o seguinte, que depois desses acontecimentos, depois dessa tribulação terrível, desses acontecimentos que vai vir sobre o planeta Terra, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Versículo 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, Jesus está dizendo o seguinte, preparem-se, porque aí é o grande momento. Aí é o grande momento em que eu estarei vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória, e estarei arrebatando a minha igreja. Aí você deve estar perguntando, pastor Celso, mas isso não está no texto. O que eu disse com relação aos evangelhos? Nós temos que lê-los paralelamente. Então, vamos caminhar agora para fechar tudo isso, ok? Olhando para quem? Para o evangelho de Mateus. Tudo bem? Então, vamos fechar agora aqui, tá? Mateus, de 15 a 20,
ele está falando do quê? Eu não vou ler por causa do nosso tempo, porque não há necessidade também de leitura mais. De 15 a 19, ou melhor, de 15 a 20, Mateus está falando da destruição de Jerusalém e do templo, tá? Você pode ver com calma aí na sua casa depois. De 21 a 28, ele vai estar relatando, então, sobre a grande tribulação. E aí nós temos que ler para ver o relato de Mateus. Mateus, então, 24, a partir do versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, olha só, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Muito parecido com o texto de Marcos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Versículo 25. Vede que vou-lo tenho predito. Então, ele está dizendo, olha, tenho dito tudo a vocês. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, se referindo a Cristo, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago, agora veja só, Mateus, ele é mais completo, né? Ele vai dar mais relatos a respeito da segunda vinda. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vejam, no relato de Mateus, eles fazem essa pergunta, quando será da sua vinda e que sinais haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? E aqui Jesus, então, vai deixar claro, e foi isso que Mateus relatou, não é? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, será o quê? Algo muito espetacular e algo muito rápido. Versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que Jesus está dizendo? Quando vocês começarem a ver todos esses sinais, relatados ali em Marcos, relatados em Lucas, não é? Fiquem atentos. Onde há fogo, aonde há fumaça, há fogo. Onde há carne em putrefação, existe abutres. Então, fiquem atentos. Então, Jesus está dizendo, ninguém vos engane, a igreja não precisa se preocupar, porque ela verá tudo isso, e vai ficar muito claro para todos nós. Agora, do 29 ao 31, tá? E é interessante que aqui os editores fizeram um bom trabalho para colocar esse título aqui, a vinda do Filho do Homem, tá? Interessante. Então, aí nós temos o relato. Jesus vai dizer o seguinte, vou agora passar a ensiná-los de como será a minha segunda vinda, tá? Versículo 29, então, logo em seguida a tribulação daqueles dias, olha só, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ele está falando de quais dias? Dias futuros. Ele não está falando da tribulação que os judeus passaram no ano 70. Por favor, entendam isso. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Qual tribulação? A grande tribulação que virá. O sol se escurecerá, olha só os sinais. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então é isso aqui, eu vejo fumaça ali, eu entendo que haverá fogo. É isso que ele quis dizer, onde estiver o cadáver, aí se ajuntará o abutre. Fiquem atentos, porque quando acontecer isto, saibam, o arrebatamento será muito rápido, tá? E os poderes do céu serão abalados. Então, versículo 30, aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aí você fala, muito estranho isso que Jesus está dizendo. Por quê? O planeta Terra, nós estamos aqui no Brasil, e está um sol. Aqueles que estão no Japão estão o quê? Dormindo neste momento. Está escuro. E como todos verão? Da seguinte forma, olha aqui, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Imagine um relâmpago saindo aqui do Brasil e dando uma volta no planeta Terra. O planeta Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. O relâmpago, ele faz isso à velocidade da luz. Ou seja, é 1 segundo para ele dar a volta. Tá? Então, Jesus está dizendo, todos os habitantes da Terra vão ver. Então, não se estranhe, porque vai ser dessa forma. Porque, neste momento, o planeta Terra, Japão, Brasil e o planeta Terra vai estar em plenas trevas. Pastor Celso, agora você chutou balde. Onde está isso na Bíblia? Está aqui, ó. Olha só. Logo em seguida, a tribulação. Então, passou a tribulação, tá? Daqueles dias, o sol escurecerá. Se o sol escurecer, como que ficará o planeta Terra? Se tiver um eclipse da Lua, por exemplo, você sabe que em algumas regiões fica escuro. Eu já experimentei isso. Meio-dia, escuridão, tá? Eu acho que todos vocês que aqui estão já experimentaram isso. Então, veja, o sol escurecerá, o planeta Terra vai estar em trevas. A luz não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. É isso, o universo está sendo mexido, porque o Filho está vindo para arrebatar a sua igreja. Então aparecerá do céu, no céu. Então, esse no céu, imagine o relâmpago, ou seja, o brasileiro vai ver Jesus, o japonês vai ver Jesus, todo o planeta Terra vai ver Jesus, ok? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Aí você fala, pastor Celso, estou ficando louco aqui. Se está em plena escuridão, como que nós vamos ver Jesus no céu? Por causa disso aqui, olha só aí, ó. Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Esse poder e muita glória, a glória principalmente, significa o seguinte, que a majestade divina, o esplendor divino, a glória de Deus vai clarear a terra. Não será o sol, não vai precisar do sol, porque a glória, a presença de Cristo é gloriosa. O brilho dele vai iluminar toda a terra e todos vão enxergar. Naquele momento, as trevas vão se dissipar. É isso que Jesus está dizendo. E todos veremos ele vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Tá? Então vejam, Mateus, ele traz essa ênfase na glória, muita glória. Um pouco de glória já seria suficiente para iluminar o planeta Terra em trevas. Agora, imaginem vocês muita glória. E ele enviará, olha só no versículo 21, agora fica muito claro. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Então, naquele momento, tá? Do soar da trombeta, segundo Paulo revela na sua carta aos Tessalonicenses, tá? Com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, nós temos aqui, em linha com o que Paulo ensina, a segunda vinda, concomitante o arrebatamento da igreja. Então, segundo os relatos que nós temos no sermão escatológico de Jesus,
A segunda vinda será depois da grande tribulação, e essa questão dos anjos reunindo os escolhidos, tá? Nessa interpretação, nós entendemos que esses escolhidos é a igreja. Portanto, a igreja passou pela grande tribulação, sustentada pelo Senhor, e agora, na segunda vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, o que estivermos vivos, seremos transformados, corpos glorificados, arrebatamento, encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Agora você pode dizer, não, mas tudo isso, pastor Celso, se refere a Israel, porque a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. Eu respeito esse posicionamento. Entretanto, para nós dizermos isso, nós vamos ter que encontrar na Bíblia, repito, nós vamos ter que encontrar na Bíblia o arrebatamento da igreja antes. Então, nós precisamos de textos que nos deem essa base sólida, que prove realmente que a igreja será arrebatada, o arrebatamento é uma coisa, e a segunda vinda é outra. E na segunda vinda, Jesus, esses eleitos, esses escolhidos são os judeus. Então, nós temos que encontrar isso, tá? Então, para nós afirmarmos que a igreja vai ser arrebatada, não vai passar pela grande tribulação, e esses escolhidos são os judeus que Deus permitiu passar pela grande tribulação, nós temos que encontrar base para isso, nós vamos ter que dividir igreja de Israel. Nós vamos ter que dizer que Deus trata com a igreja de uma forma e Deus trata com Israel de outra forma, tá? A interpretação que eu estou trazendo para vocês é que aqui nós temos a igreja sendo tratada pelo Senhor, a igreja passando então pela grande tribulação e na segunda vinda Jesus arrebatando a sua igreja. E nós então finalizamos por aqui e na semana que vem nós vamos dar mais uma aula. Portanto, essa disciplina chamada escatologia, nós vamos fechar na semana que vem com 6 aulas, tá? Então, essa foi a 5ª aula, vamos fechar com a 6ª aula, trazendo, então, mais clareza a respeito, então, da segunda vinda e do arrebatamento da igreja. Desta forma, eu espero que esse estudo tenha trazido mais crescimento a vocês, e que vocês possam continuar firmes conosco, buscando mais e mais revelação.